É o ano de 1942. Albert Camus está sentado em um pequeno apartamento na Paris ocupada, digitando palavras que mudarão a forma como a humanidade entende a existência. Lá fora, o mundo está em guerra. Milhões estão morrendo. Cidades estão em chamas. Os significados cuidadosamente construídos que mantinham a civilização unida estão ruindo. Camus está escrevendo um ensaio chamado O Mito de Sísifo. Nele, ele confronta essa questão mais fundamental que a filosofia pode abordar. Devemos nos matar? Isto não é um pedido de socorro, não é a depressão falando. É um filósofo fazendo o que filósofos fazem, seguindo a lógica até o fim, recusando-se a desviar o olhar de conclusões incômodas. Camus percebeu algo. O universo não se importa com você. Sua vida não tem significado intrínseco. Nenhum plano cósmico guia sua existência. Nenhum propósito divino justifica seu sofrimento. Você nasceu por acaso em um universo que continuará indiferente após a sua morte. Isso não é pessimismo, é observação. Olhe para o universo honestamente, diz Camus, e você verá que ele é absurdo. Os seres humanos anseiam desesperadamente por significado, ordem, compreensão. Mas o universo não oferece nada disso. Ele simplesmente é vasto, silencioso e completamente indiferente às preocupações humanas. Isso cria o que Camus chama de absurdo. Não o absurdo no sentido de tolo ou ridículo, embora haja um elemento disso. O absurdo é o confronto entre a necessidade humana de significado e a recusa do universo em fornecê-lo. É a desconexão fundamental entre o que queremos e o que existe. Camus observou que a maioria das pessoas se recusa a se encarar isso. Elas constroem sistemas elaborados para evitar a verdade. Abraçam a religião, acreditando em deuses que se importam, em vidas após a morte que redimem o sofrimento, em uma justiça cósmica que equilibra as contas. Ou abraçam ideologias, movimentos políticos que prometem progresso histórico, utopias que justificam o sacrifício presente, grandes narrativas que dão significado às vidas individuais. É o que Camus chama de suicídio filosófico. Não a morte literal, mas a morte do confronto honesto com a realidade. As pessoas escolhem ilusões reconfortantes, em vez de verdades incômodas. Elas se lançam na fé, em vez de permanecerem na incerteza. Camus rejeita essa fuga. Ele insiste que devemos encarar o absurdo de frente, sem hesitar, sem inventar deuses ou utopias para torná-lo suportável. Devemos viver sem apelar para nada além deste mundo, desta vida, deste momento. E então, tendo se despojado de todas as ilusões reconfortantes, tendo encarado o vazio com honestidade, Camus diz algo inesperado. Devemos imaginar Sísifo feliz. Na mitologia grega, Sísifo foi punido pelos deuses por sua rebeldia. Seu castigo eterno era rolar uma pedra montanha acima, vê-la rolar de volta para baixo e repetir isso para sempre. Nenhum progresso, nenhuma conquista, nenhum significado. Apenas uma repetição interminável e sem sentido. Esta, diz Camus, é a condição humana. Empurramos nossas pedras. Realizamos coisas que, no fim das contas, não importam nada. Morremos. O universo continua, completamente inalterado pela nossa existência. E, no entanto, Camus insiste que podemos ser felizes. Não apesar do absurdo, mas por causa dele. Quando paramos de exigir que a vida tenha sentido, quando paramos de precisar de uma justificativa cósmica para nossa existência, tornamo-nos livres. Livres para criar os nossos próprios valores. Livres para viver plenamente neste mundo. Livres para nos rebelarmos contra o absurdo, abraçando-o. Essa filosofia surgiu da experiência vivida. Camus nasceu na Argélia em 1913. Filho de uma faxineira, criado na pobreza. Contraiu tuberculose na adolescência, doença que marcaria toda a sua vida, lembrando-o constantemente da mortalidade. Viu a Europa mergulhar no fascismo. Juntou-se à resistência durante a ocupação nazista.
testemunhou em primeira mão o que acontece quando ideologias prometem significado através da violência. Quando escreveu O Mito de Sísifo, Camus já tinha conquistado o direito de falar sobre a falta de sentido. Ele a havia enfrentado pessoalmente, politicamente e existencialmente. Não era um acadêmico brincando com ideias. Era um homem que olhara para o vazio e se recusara a piscar. Sua resposta ao vazio não foi o desespero. Foi desafio. Foi rebeldia. Foi a insistência de que, mesmo em um universo sem sentido, podemos viver com integridade, com paixão, com alegria. Podemos criar beleza sabendo que ela irá desaparecer. Podemos amar sabendo que iremos perder. Podemos lutar sabendo que não podemos vencer. Isso é absurdismo. Não uma filosofia de desespero, mas uma filosofia de honestidade radical e liberdade radical. Ela exige que encaremos a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E, tendo-a encarado, exige que vivamos mesmo assim, plenamente, apaixonadamente, rebeldemente. A questão que Camus levanta é a mais importante que alguém pode fazer. Em um mundo sem significado intrínseco, como devemos viver? Sua resposta desafia todas as suposições confortáveis que temos sobre propósito, progresso e o sentido da existência. Esta não é uma filosofia fácil, não oferece consolo, nem segurança, nem garantia de finais felizes, mas oferece algo mais. A possibilidade de viver honestamente, de encontrar liberdade na ausência de sentido, de criar valor num universo sem valor. Camus morreu em 1960, aos 46 anos, num acidente de carro. Em sua pasta estava o manuscrito inacabado de um romance. Ele ainda escrevia, ainda criava, ainda empurrava sua pedra montanha acima. O absurdo o reivindicou, como nos reivindica a todos, mas ele havia demonstrado que, entre o nascimento e a morte, nesse estreito espaço chamado vida, podemos escolher como reagir. Podemos mentir para nós mesmos. Podemos nos apegar a ilusões confortáveis. Ou podemos encarar o absurdo com honestidade e viver em rebeldia contra ele. Essa é a escolha que Camus oferece. Esse é o desafio que o absurdo propõe, e essa é a liberdade que ele promete àqueles que forem corajosos o suficiente para aceitá-lo. O confronto absurdo. Para entender Camus, é preciso compreender o que ele quer dizer com o absurdo. Este não é um conceito trivial. É a percepção fundamental a partir da qual tudo o mais se desenvolve. O absurdo surge de uma colisão. De um lado, temos a consciência humana. Somos criaturas que fazem perguntas. Por que estou aqui? Qual o propósito da minha vida? O que significa este sofrimento? Não podemos evitar fazer essas perguntas. Elas emergem naturalmente da nossa capacidade de reflexão. Não existimos apenas como pedras ou árvores. Temos consciência da nossa existência. Observamo-nos a nós mesmos. Projetamo-nos no futuro. Recordamos o passado. Construímos narrativas sobre quem somos e por que somos importantes. Essa capacidade de reflexão cria necessidades. Precisamos que nossas vidas façam sentido. Precisamos que nossas ações tenham importância. Precisamos que o sofrimento tenha um propósito. Precisamos que a morte signifique algo. Sem significado, nos sentimos perdidos, à deriva, ansiosos. Do outro lado, você tem o universo, silencioso, indiferente, operando segundo leis físicas que nada têm a ver com as preocupações humanas. O universo não responde a perguntas. Não lhe dá propósitos. Não se importa se você sofre, prospera ou deixa de existir. Você pode buscar um significado intrínseco no universo. Não encontrará nenhum. Pode examinar átomos, estudar galáxias, rastrear a evolução da vida. Em lugar nenhum descobrirá um propósito cósmico. O universo simplesmente é um vasto mecanismo de matéria e energia,
seguindo regras que são anteriores à consciência e continuarão mesmo depois que ela terminar. Esse choque entre a necessidade humana e a indiferença cósmica é o absurdo. Somos criaturas em busca de significado em um universo sem sentido. Ansiamos por respostas para perguntas que o tio universo jamais responderá. Exigimos justificativa de um cosmos que não a oferece. Camus ilustra isso com uma observação simples. Observe um homem falando ao telefone através de uma janela de vidro, onde você não consegue ouvi-lo. Você o vê gesticulando, falando, expressando emoções. Mas sem som, suas ações parecem ridículas, mecânicas, absurdas. O significado se perde, restando apenas movimentos sem sentido. Segundo Camus, essa é a condição humana quando se reconhece o absurdo. Todas as nossas preocupações urgentes, nossos apegos apaixonados, nossos projetos elaborados, vistos de fora, são movimentos absurdos em um universo silencioso que não lhes confere significado algum. A maioria das pessoas nunca confronta isso completamente. Estão ocupadas demais, distraídas demais, apegadas demais às ilusões que tornam o dia a dia suportável. Mas, às vezes, o véu cai. Às vezes, a visão fica clara. Camus descreve esses momentos de reconhecimento. Você está seguindo sua rotina diária quando de repente se pergunta: por quê? Por que estou fazendo isso? E não consegue encontrar uma resposta satisfatória. A rotina que parecia natural momentos antes, agora parece arbitrária, absurda. Ou você contempla o futuro, anos se estendendo à sua frente, repletos de mais do mesmo. Trabalho, relacionamentos, projetos, tudo levando à morte. E você se pergunta: qual é o sentido? E o universo não oferece resposta. Esses momentos de reconhecimento são perigosos. Eles ameaçam as estruturas de significado que construímos. Revelam o vazio sob nossos pés. A maioria das pessoas recua rapidamente, reafirmando seus compromissos, suas crenças, seus propósitos. Elas precisam fazer isso. A alternativa parece insuportável. Mas Camus insiste que não devemos recuar. Devemos manter o reconhecimento. Devemos permanecer no absurdo sem buscar uma fuga. Só então poderemos responder de forma autêntica. O absurdo possui 3 componentes, sempre presentes em conjunto. Primeiro, o irracional. O universo não segue a lógica humana. Ele não se importa com justiça, equidade ou significado. É fundamentalmente alheio aos valores humanos. Em segundo lugar, a nostalgia pela unidade. Os seres humanos desejam desesperadamente que o universo faça sentido, que seja compreensível, que esteja alinhado com os nossos valores. Queremos sentir-nos em casa no mundo, mas não nos sentimos, somos estrangeiros aqui. Terceiro, o próprio confronto. O absurdo existe apenas porque os humanos fazem perguntas que o universo não responde. Sem consciência, não há absurdo. O universo é simplesmente o que é, mas a consciência cria a lacuna entre o que precisamos e o que existe. Este confronto é permanente. Você não pode resolvê-lo. Você não pode dar sentido ao universo. Você não pode impedir a consciência de buscar sentido. O absurdo é a condição humana, inescapável enquanto você permanecer consciente. Camus enfatiza que o absurdo não está no universo em si. O universo não é absurdo. Ele é indiferente. Tampouco o absurdo reside apenas na consciência humana. A busca por significado por parte da consciência é natural. O absurdo está na relação, no confronto entre consciência e universo, entre necessidade e indiferença. Isso significa que você não pode escapar do absurdo, mudando a si mesmo ou ao universo. Você só pode reagir a ele, e sua reação definirá sua existência. Camus argumenta que a maioria das respostas são formas de evasão. As pessoas reconhecem o absurdo, sentem sua ameaça e imediatamente buscam escapar. Elas constroem sistemas que prometem significado,
que preenchem a lacuna entre a necessidade humana e a indiferença cósmica. Essas evasões assumem muitas formas, mas todas envolvem o que Camus chama de salto. Você salta para além do absurdo, abraçando algo transcendente que supostamente resolve o confronto. Você salta para a fé, para a ideologia, para sistemas que prometem significado apesar das evidências. Mas esse salto, insiste Camus, é um suicídio filosófico. É a recusa em conviver honestamente com o absurdo. É escolher a ilusão reconfortante em vez da verdade incômoda. A alternativa é recusar o salto. Permanecer no absurdo sem buscar uma fuga. Viver sem apelar para nada transcendente. Criar significados sabendo que ele não tem fundamento cósmico. Agir sabendo que suas ações, em última análise, não fazem diferença. Isso soa como desespero. Soa como paralisia. Por que fazer alguma coisa se nada importa? Por que não simplesmente desistir? Este é o ponto crucial em que Camus diverge do niilismo. O niilista diz, nada importa, portanto nada importa. A vida é sem sentido, então abrace a falta de sentido. Por que lutar? Por que se importar? Por que fazer qualquer coisa? Camus rejeita isso completamente. Sim, ele diz, nada tem significado inerente. Sim, o universo é indiferente. Sim, nossas vidas, em última análise, não fazem diferença cósmica. Mas isso não leva ao niilismo. Leva à liberdade. Quando você para de exigir que o universo lhe dê sentido, quando para de precisar de uma justificativa cósmica para a sua existência, você se torna livre para criar seus próprios valores. Não valores objetivos, não valores eternos, mas valores reais, mesmo assim, valores que você escolhe, valores que importam para você, mesmo que não importem para o universo. Essa é a liberdade absurda. Você não está preso a propósitos cósmicos que não escolheu. Você não está limitado por planos divinos que deve cumprir. Você é livre para se criar, para definir o que importa, para viver de acordo com os valores que você gera. O absurdo, quando encarado corretamente, liberta em vez de aprisionar. Remove as falsas consolações que o mantinham obediente às autoridades externas. Revela que você é a fonte de valor em sua vida. Não Deus, não a história, não a natureza. Você. Essa liberdade é aterradora. A maioria das pessoas foge dela. Elas querem que lhes digam o que importa, o que valorizar, como viver. Querem validação externa, segurança cósmica, um propósito objetivo. O absurdo nega tudo isso. Mas para aqueles que conseguem suportá-la, a liberdade absurda é o fundamento da existência autêntica. Você vive sem ilusões. Você cria sem exigir que suas criações sejam eternas. Você ama sabendo que vai perder. Você luta sabendo que no fim não pode vencer. É isso que significa encarar o absurdo. Não resolvê-lo. Não escapar dele. Mas viver dentro dele, plenamente consciente, plenamente engajado, plenamente vivo, apesar da falta de sentido. Suicídio filosófico. Camus reserva suas críticas mais severas para o que ele chama de suicídio filosófico. Essa é a resposta daqueles que reconhecem o absurdo, mas não conseguem conviver com ele. Eles buscam uma fuga, construindo sistemas que supostamente resolvem o confronto entre a necessidade humana e a indiferença cósmica. A forma mais comum de suicídio filosófico é a fé religiosa. O crente reconhece que o mundo parece sem sentido, que o sofrimento parece inútil, que a morte parece definitiva. As evidências corroboram o absurdo, mas o crente dá um salto além das evidências, abraçando Deus, abraçando uma vida após a morte, abraçando um propósito cósmico que supostamente dá sentido a tudo. Camus não ataca a crença religiosa como falsa, embora claramente a considere assim. Sua crítica é mais fundamental. A fé religiosa é filosoficamente desonesta. É a recusa em conviver com a incerteza.
É escolher a crença reconfortante em vez do confronto honesto com a realidade. A pessoa religiosa diz: a vida parece sem sentido, portanto Deus deve existir para lhe dar sentido. Isso é lógica invertida. É decidir o que você quer que seja verdade e então acreditar nisso, independentemente das evidências. É covardia intelectual disfarçada de fé. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês e cristão devoto, exemplifica esse salto. Kierkegaard reconheceu o absurdo das afirmações cristãs. Um homem que é Deus? Um Deus que morre? Ressurreição? Essas afirmações são racionalmente absurdas. Mas Kierkegaard as abraçou precisamente por serem absurdas. Ele transformou a fé em uma virtude, o salto para a crença, apesar da razão. Camus respeita a honestidade de Kierkegaard sobre a irracionalidade da fé. Mas ele não consegue aceitar o salto em si. Uma vez que se reconhece que a razão não fornece fundamento para a crença, a resposta honesta é viver sem crença, e não abraçar a crença de qualquer forma. O suicídio filosófico-religioso assume muitas formas. O católico que confia na providência divina apesar das inúmeras evidências de sofrimento aleatório. O místico que alega ter experiência direta da realidade transcendente. O crente que insiste que a vida deve ter sentido porque a alternativa é insuportável. Todos estão escolhendo o conforto em vez da verdade. Todos estão fugindo do absurdo em vez de encará-lo. Todos estão cometendo suicídio filosófico. Mas a fé religiosa não é a única saída. Ideologias seculares oferecem consolo semelhante. Prometem progresso histórico, justiça final, um significado coletivo que supostamente transcende a falta de sentido individual. O marxista diz: sim, a vida individual parece sem sentido, mas você faz parte do movimento dialético da história, rumo à utopia comunista. Seu sofrimento serve à revolução. Suas ações contribuem para o progresso inevitável em direção à justiça. Você é uma célula no corpo da história, que dá sentido à sua vida. Trata-se de um suicídio filosófico de cunho secular. Transforma a história em Deus. O progresso inevitável em providência. A utopia futura em céu. Promete sentido através da identificação com algo maior que o próprio eu. Camus teve experiência direta com essa ideologia. Ele se filiou brevemente ao Partido Comunista em sua juventude. Ele viu como a ideologia dava sentido às pessoas cujas vidas individuais eram difíceis, oferecendo-lhes uma grande narrativa, onde suas lutas importavam. Mas ele também percebeu os custos. A ideologia exige o sacrifício de seres humanos presentes em prol de abstrações futuras. Justifica a violência a serviço da necessidade histórica. Subordina a consciência individual ao propósito coletivo. E, em última análise, é uma mentira. A história não tem propósito. Não existe progresso inevitável. A utopia jamais chegará. O nacionalismo oferece uma fuga semelhante. Sua vida importa porque você serve à nação. Contribui para sua glória. Participa de sua luta eterna. A morte individual é transcendida pela continuidade coletiva. Você faz parte de algo maior que supostamente lhe dá sentido. Isso também é suicídio filosófico. As nações são construções humanas, arranjos temporários que surgem e desaparecem. Elas não oferecem nenhum significado cósmico, nenhum propósito transcendente. Morrer pela nação é morrer por uma ilusão. A ciência pode se tornar um suicídio filosófico quando promete uma explicação definitiva. O cientista diz: sim, o universo parece sem sentido agora, mas eventualmente a ciência explicará tudo. Compreenderemos a consciência, decodificaremos a existência e entenderemos a realidade completamente. O conhecimento dará sentido à vida. Mas isso é uma falsa esperança. A ciência explica como as coisas funcionam, não porque elas importam. Mesmo o conhecimento científico completo não responderia a perguntas sobre propósito ou significado. Essas perguntas
pertencem a uma categoria diferente. Até mesmo certas formas de filosofia cometem suicídio filosófico. O filósofo sistemático, que constrói sistemas metafísicos elaborados, que afirma ter descoberto a estrutura subjacente da realidade, que promete que a compreensão de seu sistema resolverá questões existenciais. Isso é uma fuga através da abstração, trocando a experiência vivida por sistemas conceituais. Camus criticou particularmente os fenomenólogos existenciais, como Husserl e Heidegger. Eles reconheciam o absurdo de alguma forma, mas construíam estruturas filosóficas, elaboradas, que supostamente o transcendiam. Transformaram a própria filosofia em uma fuga do absurdo, em vez de uma ferramenta para enfrentá-lo. O que une todas essas formas de suicídio filosófico é a recusa em conviver com a incerteza. A recusa em aceitar que o universo não nos deve respostas. A construção de sistemas de significado que supostamente resolvem a desconexão fundamental entre a necessidade humana e a indiferença cósmica. Camus exige honestidade intelectual. Se você reconhece o absurdo, conviva com ele. Não invente deuses, ideologias ou sistemas filosóficos para torná-lo suportável. Encare a falta de sentido diretamente. Aceite que não pode resolvê-la. E então, viva mesmo assim. Isso não significa que você não possa ter valores ou compromissos. Você pode valorizar as coisas profundamente. Pode se dedicar apaixonadamente a projetos. Pode amar, criar, lutar. Mas você faz isso sabendo que essas coisas não têm fundamento cósmico, nenhuma justificativa transcendente, nenhum significado eterno. Você age porque escolhe agir, não porque a história exige, Deus ordena ou a razão requer. Suas ações são suas, escolhidas livremente, fundamentadas unicamente em sua própria vontade. Essa é uma liberdade aterradora. A maioria das pessoas não consegue suportá-la. Elas precisam da segurança de um significado externo, do conforto de acreditar que suas vidas importam para algo além de si mesmas. Precisam de Deus, do progresso ou da verdade para validar sua existência. Mas aqueles que conseguem encarar o absurdo sem hesitar, que conseguem viver sem recorrer a nada transcendente, que conseguem criar significados sabendo que ele é infundado, essas pessoas alcançam a autenticidade. Elas vivem honestamente. Não se enganam. Permanecem sozinhas em um universo sem sentido e, mesmo assim, criam valor. É isso que Camus exige. Não fé, não esperança de transcendência, mas consciência lúcida do absurdo, recusa em escapar dele e a decisão de vivê-lo plenamente. A alternativa é o suicídio filosófico, a morte do confronto honesto com a realidade. E embora essa morte possa ser confortável, embora possa trazer consolo, ainda é morte, a morte da existência autêntica. Suicídio físico. Após abordar o suicídio filosófico, Camus volta-se para o suicídio físico. Marxismo, se o universo é sem sentido, se a vida não tem propósito intrínseco, se somos simplesmente arranjos temporários, de matéria que se dissolverão, por que não acabar com tudo agora? Por que continuar com a farsa? Essa é a questão que abre o mito de Sísifo. Camus a chama de questão fundamental da filosofia. Todas as outras questões sobre conhecimento, ética, sentido, empalidecem diante desta. Devemos nos matar? Se você concluir que a vida não vale a pena ser vivida, nada mais importa. Todos os sistemas filosóficos, todas as estruturas éticas, todas as buscas pelo conhecimento tornam-se inúteis se a própria existência não valer a pena ser mantida. Portanto, essa pergunta deve ser respondida em primeiro lugar. Camus observa que muitas pessoas cometem suicídio e muitas outras o contemplam. As estatísticas são sombrias, embora Camus tenha escrito antes que os sistemas modernos de monitoramento tornassem os dados sobre suicídio abrangentes. Mas os números não são o ponto principal. O ponto é a própria pergunta:
O absurdo exige o suicídio? O argumento lógico parece convincente. Se a vida não tem sentido, se o universo é indiferente, se nada do que fazemos importa em última análise, então por que sofrer? Por que lutar? Por que suportar as dores inevitáveis da existência quando poderíamos simplesmente pôr fim a elas? De uma perspectiva puramente racional, o suicídio parece defensável. Você não escolheu nascer. Você foi lançado à existência sem o seu consentimento. Você se encontra em um universo que não oferece nenhum significado intrínseco. Você enfrenta a morte certa, independentemente do que faça. Por que não acelerar o processo? Por que não acabar com o sofrimento agora, em vez de suportá-lo por décadas? Camus leva esse argumento a sério. Ele não o descarta com lugares comuns sobre o valor da vida ou apelos à proibição religiosa. Ele considera a lógica cuidadosamente, e a resposta dele é surpreendente. O absurdo não justifica o suicídio. Na verdade, faz do suicídio o único ato verdadeiramente irracional. Por quê? Porque o suicídio é rendição. É admitir a derrota diante do absurdo. É permitir que a falta de sentido do universo dite sua resposta. O absurdo reside no confronto entre a consciência que busca significado e o universo que não oferece nenhum. O suicídio elimina um termo dessa equação. Ele põe fim à consciência, portanto, põe fim ao absurdo, mas o faz capitulando à indiferença do universo. Camus insiste em uma resposta diferente: a rebeldia. Em vez de fugir do absurdo através do suicídio, físico ou filosófico, devemos viver em rebeldia contra ele. Devemos nos recusar a aceitar a falta de sentido como a palavra final. Devemos criar significado, criar valores, criar beleza, sabendo que tudo isso é sem fundamento, sabendo que o universo não se importa, sabendo que tudo terminará em morte. Essa rebeldia não é racional no sentido convencional. Racionalmente, o suicídio poderia parecer lógico. Mas Camus defende uma irracionalidade apaixonada, uma insistência desafiadora em viver apesar da falta de justificativa racional para fazê-lo. Ele traça uma analogia. Imagine alguém condenado à morte. O carrasco virá amanhã. O condenado tem algum motivo para viver hoje? Racionalmente, talvez não. O amanhã traz a morte de qualquer forma, mas, apaixonadamente, sim. Cada momento de consciência, cada sensação, cada pensamento, cada experiência tem valor simplesmente porque existe, porque é vivido, porque é seu. Todos estamos condenados. A morte chega para todos, mas isso não torna a vida sem valor. Torna cada momento precioso justamente por ser passageiro, por ter um fim, por o perdermos. O suicídio diz: porque vou perder tudo. Vou jogar tudo fora agora. Essa é a lógica da amargura, do ressentimento contra a existência. Camus a rejeita completamente. Em vez disso, ele defende a quantidade de experiências. Viva o máximo possível. Experimente o máximo que puder. A consciência é rara no universo. Não a extinga voluntariamente. Brilhe intensamente enquanto puder. Isso não é exatamente hedonismo. Camus não está dizendo para buscar o prazer a qualquer custo. Ele está dizendo que a própria consciência, o simples fato de estar ciente, de perceber, de pensar, tem valor independentemente do que você percebe ou pensa. O suicídio também revela uma espécie de nostalgia, um desejo de que o universo fosse diferente do que é. A pessoa que comete suicídio porque a vida não tem sentido está, na verdade, dizendo: não consigo aceitar a falta de sentido. Eu desejava tanto um sentido que, sem ele, a existência se torna insuportável. Mas o rebelde do absurdo aceita o universo como ele é. Sim, ele não tem sentido. Sim, nós vamos morrer. Sim, nada importa cosmicamente. E daí? Vivemos mesmo assim. Criamos mesmo assim, amamos mesmo assim.
Não porque essas coisas tenham justificativa cósmica, mas porque as escolhemos. Camus reconhece que alguns suicídios não decorrem do reconhecimento do absurdo. Depressão, trauma, dor física ou emocional insuportável são esses os fatores que levam as pessoas à morte. Camus não está abordando essas situações. Ele está abordando a questão filosófica. O absurdo implica logicamente o suicídio. Sua resposta é não. O absurdo exige que vivamos, consciente, lúcida e apaixonadamente, em plena consciência da falta de sentido, criando valor apesar do vazio. Ele também observa que a maioria das pessoas que cometem suicídio o fazem impulsivamente, em momentos de crise, e não após uma cuidadosa reflexão filosófica. Elas não estão fazendo uma escolha racional sobre o absurdo. Estão escapando de uma dor insuportável. Mas o suicídio filosófico, a pessoa que se mata porque concluiu que a vida não tem sentido, essa pessoa cometeu um erro. Deixou que a indiferença do universo ditasse sua resposta. Deu ao universo a palavra final. Camus insiste que devemos ter a palavra final. Sim, o universo não tem sentido, mas vivemos mesmo assim. Sim, a morte é inevitável, mas criamos beleza mesmo assim. Sim, nada importa cosmicamente. Mas agimos como se as coisas importassem, sabendo que isso é absurdo, abraçando o absurdo. Este é o herói do absurdo. Não alguém que nega a falta de sentido. Não alguém que inventa sentido através da fé ou da ideologia. Mas alguém que encara a falta de sentido de frente e diz: viverei plenamente de qualquer maneira. Experimentarei tudo o que puder. Criarei, amarei, lutarei, sabendo que, em última análise, é fútil, mas farei isso mesmo assim porque escolho fazê-lo. O suicídio físico é a maior demonstração de coragem. É a incapacidade de suportar o absurdo, de viver sem a segurança cósmica, de existir na incerteza. É buscar a paz através da aniquilação em vez de encontrar vitalidade na rebelião. Camus exige que permaneçamos em nossos postos. Estamos condenados à insignificância. Muito bem. Viveremos sem sentido, mas viveremos. Empurraremos nossas pedras sabendo que elas rolarão de volta, e as empurraremos novamente. E o faremos não em desespero, mas em desafio. O universo não nos deve nada. Concordo. Criaremos de qualquer forma. A morte é certa. Reconhecido. Viveremos plenamente até que ela chegue. Nada importa. Verdade. Agiremos como se as coisas importassem de qualquer forma. Essa é uma lógica absurda. Ela se recusa a aceitar que a falta de sentido tenha a palavra final. Ela insiste na vida, na consciência, na experiência, na criação, apesar de tudo, por causa de tudo, diante do vazio. O suicídio é racional. Viver é absurdo. Camus escolhe o absurdo. Ele exige que todos o escolhamos, não por meio de argumentos filosóficos que provem que a vida vale a pena ser vivida, porque tais argumentos não existem, mas por meio de uma rebeldia apaixonada que se recusa a deixar o universo ditar nossa resposta. Somos absurdos. Que sejamos absurdos por completo. Que vivamos de forma absurda, consciente e desafiadora, criando significado em um universo sem sentido, amando apesar da perda, lutando apesar da futilidade, rindo da piada cósmica da nossa existência. Esta é a resposta de Camus ao suicídio. Não uma refutação lógica, não uma prova de que a vida tem sentido, mas uma insistência de que devemos viver mesmo assim, de que a própria consciência é valiosa, de que a rebelião contra o absurdo é a autêntica resposta humana. Vivendo absurdamente. Se rejeitarmos tanto o suicídio filosófico quanto o físico, como viveremos? O que significa viver de forma absurda? Encarar a falta de sentido com honestidade é, ainda assim, criar valor? Camus oferece vários princípios. Não são regras propriamente ditas.
Não se pode derivar a ética do absurdo em nenhum sentido convencional. Mas existem maneiras de ser que se alinham com a consciência do absurdo. Primeiro, viva o presente. O absurdo ensina que só temos este momento, esta experiência, esta sensação. O passado já se foi. O futuro é incerto. Você existe agora, e o agora é tudo o que você tem. Isso não é um clichê da nova era. É o reconhecimento de que a consciência existe apenas na experiência presente. A memória é a experiência presente do passado. A antecipação é a experiência presente do futuro. Mas a ocorrência real da consciência é sempre agora. A maioria das pessoas não vive o presente. Elas se prendem a arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Sacrificam a experiência presente em troca de recompensas futuras esperadas. Adiam a vida, sempre se preparando para um tempo melhor que nunca chega. O rebelde absurdo recusa esse adiamento. Não há melhor momento a chegar. A morte chega e tudo termina. Portanto, viva agora, plenamente, completamente, sem reservas. Isso significa estar presente para vivenciar a experiência. Preste atenção. Observe o que você percebe. A consciência é preciosa. Não a desperdice com distrações ou preocupações. Esteja aqui, neste momento, atento às sensações. Em segundo lugar, quantidade em detrimento da qualidade, de certa forma. Camus enfatiza a importância de vivenciar o máximo possível. Não se limite, não restrinja a experiência ao que parece significativo pelos padrões convencionais. Tudo é igualmente sem sentido, o que, paradoxalmente, significa que tudo é igualmente valioso. Viaje, conheça pessoas, experimente coisas novas, leia bastante, explore ideias, sinta profundamente. Não fuja da experiência, busque-a ativamente, seu tempo é limitado. Preencha-o com o máximo de consciência que puder. Não se trata de mera acumulação de experiências, como marcar itens em uma lista. Trata-se de riqueza, profundidade e variedade de consciência. Cada experiência diferente, cada nova sensação, cada pensamento original contribui para o total da sua vivência. Terceiro, clareza. Mantenha uma consciência lúcida do absurdo. Não recaia em ilusões. Não se iluda com histórias reconfortantes sobre significado ou propósito. Veja com clareza. Pense com honestidade. Aceite a realidade como ela é. É difícil manter essa clareza. A mente gera significados constantemente, criando narrativas, impondo padrões. Você deve resistir conscientemente a isso, mantendo a consciência de que esses padrões são sua criação, não a verdade cósmica. Clareza também significa reconhecer quando você está se enganando, quando começa a acreditar que seus valores são objetivos, quando começa a pensar que seus projetos têm uma importância cósmica, quando se deixa levar por uma seriedade que esquece o absurdo. Quarto, paixão. Viva intensamente. Importe-se com as coisas mesmo que elas não tenham importância cósmica. Ame profundamente, mesmo que você vá perder. Comprometa-se totalmente, mesmo que seus compromissos não tenham significado eterno. O absurdo não exige indiferença. Ele permite paixão. Você é livre para valorizar o que quiser. Você é livre para se importar, amar, lutar por coisas. Apenas faça isso sabendo que esses valores são seus, criados por você, fundamentados unicamente em sua escolha. Essa paixão sem fundamento é talvez o aspecto mais difícil de viver de forma absurda. Como se importar profundamente com as coisas e, ao mesmo tempo, ter consciência de que elas, em última análise, não importam? Como se comprometer plenamente sabendo que o compromisso não tem justificativa cósmica? Camus não oferece respostas fáceis. Essa é a atenção que o herói absurdo deve manter. Importar-se e não se importar simultaneamente. Comprometer-se e permanecer distante. Amar e lembrar que tudo acaba. Quinto, rebeldia.
Resista constantemente à indiferença do universo. Não aceite passivamente a falta de sentido. Crie significado sabendo que está criando, sabendo que o universo não o aprova. E faça-o mesmo assim. Essa rebeldia assume muitas formas. A arte é rebeldia. Criar beleza em um universo indiferente. O amor é rebeldia. Cuidar de alguém apesar da sua insignificância cósmica. O trabalho é rebeldia. Construir coisas que irão ruir. Cada ato de criação, cada afirmação de valor, cada momento de cuidado é rebeldia contra o vazio. O rebelde absurdo sabe que a rebelião é inútil. O universo não mudará. A falta de sentido não será derrotada. Mas o rebelde age mesmo assim, não na esperança de vencer, mas recusando-se a render-se. Sexto, a liberdade. O absurdo liberta. Você não está preso a propósitos cósmicos. Você não está limitado por mandamentos divinos. Você não é obrigado a cumprir um destino predeterminado. Você é livre para escolher. Essa liberdade é aterradora. A maioria das pessoas foge dela. Querem que lhes digam o que fazer, o que valorizar, como viver. Buscam autoridades para obedecer, propósitos para servir, significados para cumprir. O rebelde absurdo abraça a liberdade. Sim, ela é sem fundamento. Sim, ela é ilimitada. Sim, você deve escolher sem qualquer orientação do universo. Isso é libertação, não maldição. Você pode se criar. Você pode definir seus valores. Você pode decidir o que importa para você. Não o que deveria importar, não o que importa objetivamente, mas o que importa para você em sua existência limitada, durante seu breve tempo. Sétimo, a solidariedade. Camus enfatiza isso particularmente em sua obra tardia. O reconhecimento do absurdo leva à solidariedade humana. Estamos todos na mesma situação. Todos seres insignificantes em um universo indiferente. Todos condenados à morte. Todos lutando para criar valor apesar do vazio. Essa condição compartilhada cria laços. Nós nos entendemos. Podemos nos apoiar mutuamente. Podemos nos rebelar juntos contra a indiferença cósmica. O absurdo não justifica prejudicar os outros. Se nada importa cosmicamente, então o seu desejo de prejudicar alguém também não o importa. Mas o sofrimento alheio importa para essa pessoa. E você, reconhecendo o absurdo, pode escolher a solidariedade. Pode escolher reduzir o sofrimento, mesmo que o sofrimento não tenha significado cósmico. Esta não é uma ética derivada do absurdo. É uma ética escolhida apesar do absurdo. O universo não oferece base para a moralidade. Muito bem. Criamos a moralidade mesmo assim, por solidariedade, por reconhecimento compartilhado de nossa condição. Por fim, a aceitação. Aceite que você não pode resolver o absurdo. Aceite que você nunca saberá por que existe. Aceite que o universo nunca responderá às suas perguntas. Aceite a morte. Aceite a falta de sentido. Aceite tudo. E tendo aceitado tudo, viva. Não em resignação, mas em afirmação. Sim à vida apesar de tudo. Sim à consciência apesar de sua brevidade. Sim à criação apesar da futilidade. Sim ao amor apesar da perda. Esta é a vida absurda. Enxergar com lucidez a falta de sentido. Apaixonada apesar da futilidade. Livre das amarras cósmicas. Rebelde contra a indiferença. Presente em cada instante. Vivendo o mais plenamente possível, pelo maior tempo possível. Não é uma vida fácil. Não oferece conforto. Não proporciona segurança. Não garante nada. Mas é honesta. Encara a realidade como ela é. E insiste em viver mesmo assim, não porque a vida tenha sentido, mas porque a consciência é valiosa, porque a experiência é preciosa, porque estamos aqui e podemos muito bem brilhar intensamente antes que a escuridão chegue. Sísifo e a pedra. Camus conclui o mito de Sísifo com uma extensa reflexão sobre o mito grego. Sísifo,
condenado pelos deuses a rolar eternamente uma pedra montanha acima, vê-la rolar de volta para baixo e repetir o processo indefinidamente. Torna-se, para Camus, a imagem da condição humana. Conta-se que Sísifo era astuto, talvez até demais. Ele enganou a própria morte, acorrentando Thanatos para que ninguém pudesse morrer. Os deuses ficaram furiosos. Quando finalmente o recapturaram, arquitetaram o castigo perfeito. Trabalho interminável e inútil. Sem conquistas, sem progresso. Apenas repetição até o fim dos tempos. Para os antigos gregos, esse era o pior destino imaginável. Os heróis gregos buscavam glória, conquistas e fama imortal por meio de grandes feitos. Sísifo não tem glória. Seu trabalho não realiza nada. Ele nunca terminará. Ele nunca descansará. Ele nunca conquistará nada que valha a pena ser lembrado. Camus vê em Sísifo a imagem perfeita da existência humana. Acordamos, trabalhamos, lutamos. Realizamos coisas que, no fim das contas, não fazem diferença alguma. Morremos. Outros repetem o ciclo. Nada é permanente, nada dura. Somos todos pedras rolando que voltarão a rolar para baixo. O trabalhador moderno vai ao escritório, executa tarefas, volta para casa, dorme e retorna ao escritório. Repetição. A mãe cria filhos que crescerão, e criarão outros filhos que crescerão e criarão outros filhos. O artista cria obras que serão esquecidas. O construtor ergue edifícios que desmoronarão. Cada um empurra sua pedra. Visto de fora, isso parece trágico, sem sentido, absurdo. E é. Objetivamente, cosmicamente, nossos esforços não significam nada. Não realizamos nada que perdure. Somos todos Sísifo. Mas Camus faz uma afirmação estranha. Devemos imaginar Sísifo feliz. Como pode Sísifo ser feliz? Ele está condenado a um trabalho eterno e inútil. Como a felicidade é possível em tais circunstâncias? Camus concentra-se no momento em que Sísifo desce a montanha para recomeçar. A pedra rolou montanha abaixo. Ele precisa voltar para empurrá-la novamente. Esse momento é crucial. Neste momento, Sísifo é. Continuar 11h45. Consciente. Ele sabe que seu trabalho é inútil. Sabe que a pedra rolará de novo. Sabe que a empurrará de novo. Sabe que isso continuará para sempre. Ele vê claramente o absurdo de sua situação. E nessa consciência, nessa clareza, nesse reconhecimento do absurdo, ele se torna superior ao seu destino. Os deuses o puniram com trabalhos sem sentido, mas ele, consciente, lúcido, priva a punição de seu poder ao aceitá-la, ao abraçá-la, ao torná-la sua. A tragédia seria se Sísifo, a cada tentativa, esperasse que a pedra permanecesse no lugar. Se ele se iludisse, acreditando ser possível um sucesso eventual. Se ele se desesperasse, encarando seu trabalho como uma tortura. De qualquer forma, ele seria derrotado. Mas se ele souber, se enxergar com clareza, se aceitar a futilidade e mesmo assim persistir, então triunfará sobre os deuses. Eles queriam quebrá-lo. Ele se recusa a quebrar. Faz do trabalho sem sentido a sua escolha, a sua rebeldia, o seu desafio. Camus escreve: a própria luta em direção ao topo basta para preencher o coração de um homem. Não a conquista, não o sucesso, não o significado, a luta em si. O ato de se esforçar, a experiência do trabalho. Isso basta. Sísifo é dono de sua pedra. Ele não é escravo dela. Ele escolhe empurrá-la. Sim, ele está condenado. Sim, ele não pode escapar. Mas dentro dessa limitação, ele é livre. Ele faz do trabalho algo seu. Este é o herói absurdo. Consciente da futilidade. Rebelde, apesar dela. Encontrando suficiência na própria luta. Em vez de exigir que a luta o leve a algum lugar. A vida moderna é muitas vezes como a de Sísifo. Repetimos as mesmas tarefas. Lutamos com os mesmos problemas. Empurramos as mesmas pedras. E sabemos, se formos honestos, que nada do que fazemos perdurará,
que nossas conquistas se desvanecerão, que a morte nos apagará. A maioria das pessoas reage negando isso. Elas se convencem de que seu trabalho tem uma importância cósmica. Acreditam no progresso, na melhoria, na construção de algo duradouro. Precisam acreditar que sua rocha permanecerá no topo. Camus diz: pare de mentir, sua pedra vai rolar para baixo. Aceite isso. E continue empurrando. Não porque empurrar eventualmente vai dar certo, mas porque você está aqui, você está consciente, e empurrar é o que você faz. Encontre alegria no próprio esforço, não em alcançar o cume, não na rocha que permanece no lugar, mas no esforço dos seus músculos, no seu empenho, no seu desafio aos deuses que pensaram em destruí-lo em vão. A imagem de Sísifo feliz é paradoxal, absurda em si mesma. Como pode alguém condenado a um trabalho eterno e sem sentido ser feliz? Mas é exatamente essa a questão de Camus. A felicidade não exige significado, não exige progresso em direção a objetivos, não exige justificativa cósmica. A felicidade é possível na própria luta, na consciência da luta, na escolha desafiadora de lutar, mesmo sabendo que é inútil. Essa é a felicidade absurda, a felicidade sem fundamento, a felicidade diante da falta de sentido. Sísifo ao pé da montanha, recomeçando, consciente do absurdo, escolhendo continuar mesmo assim, encontrando plenitude na luta. Esta é a imagem da autêntica existência humana segundo Camus. Todos estamos condenados. Todos empurramos pedras. Todos enfrentamos a futilidade. A questão é se empurramos por desespero, por falsa esperança ou por desafio lúcido. Se mentimos para nós mesmos sobre o que estamos fazendo ou se encaramos a situação honestamente e a seguimos mesmo assim. Camus escolhe a lúcida rebeldia. Ele imagina Sísifo sorrindo enquanto caminha até sua pedra. Não um sorriso amargo, não um sorriso de desespero, mas um sorriso de reconhecimento, de aceitação, de rebeldia. O sorriso de alguém que sabe que é absurdo e o abraça completamente. É isso que significa viver de forma absurda. Você vê claramente que a vida é sísifa. Você aceita isso. E encontra alegria nisso, mesmo assim. Não alegria apesar da falta de sentido, mas alegria no próprio ato de viver sem sentido. Alegria na própria consciência. Alegria na escolha desafiadora de continuar. Os deuses não podem quebrar Sísifo, porque ele aceitou seu destino e o escolheu. O universo não pode nos quebrar pelo mesmo motivo. Sim, somos insignificantes. Sim, vamos morrer. Sim, nada dura para sempre. Aceitamos isso. Mesmo assim, escolhemos viver. Empurramos nossas pedras. Sorrimos. O rebelde. Em 1951, Camus publicou A Revolta, expandindo sua filosofia do absurdo para dimensões políticas e éticas. Enquanto o mito de Sísifo abordava a resposta individual à falta de sentido, a revolta abordava-se a resposta coletiva. Camus escrevia no período pós-Segunda Guerra Mundial, confrontando os horrores do totalitarismo, do genocídio e das armas atômicas. O século XX demonstrou o que acontece quando ideologias prometem significado através da violência, quando movimentos alegam que a necessidade histórica justifica qualquer ação, quando a utopia futura supostamente redime as atrocidades presentes. O nazismo prometia significado através do destino racial. O comunismo prometia significado através do materialismo histórico. Ambos assassinaram milhões em nome de seus significados. Ambos exigiam que seres humanos do presente fossem sacrificados em prol de futuros abstratos. Camus rejeitou isso completamente. Qualquer ideologia que justifique o assassinato é um suicídio filosófico da pior espécie. Ela troca o confronto honesto com o absurdo por uma grande narrativa que supostamente dá sentido à violência. O rebelde, no sentido camusiano, rejeita tais ideologias,
O rebelde diz não. Não há sistemas que alegam necessidade histórica. Não há movimentos que prometem utopia através do derramamento de sangue. Não há qualquer filosofia que trate os seres humanos vivos como descartáveis. Mas esse não contém um sim implícito. Ao dizer não à opressão, o rebelde afirma algo. O quê? Não uma lei moral objetiva, não um mandamento divino, não um princípio racional que supostamente se justifica por si só. O rebelde afirma a solidariedade humana baseada no reconhecimento compartilhado do absurdo. Somos todos seres insignificantes em um universo indiferente. Essa condição compartilhada cria laços. Ninguém tem o direito de assassinar outro por abstração ideológica. Todos estamos empurrando nossas próprias pedras. Não devemos interferir na luta uns dos outros. Esta não é uma ética derivada da metafísica. É uma ética escolhida diante do vazio metafísico. O universo não oferece nenhuma base para a moralidade. Mas nós, conscientes, podemos escolher a solidariedade mesmo assim. Podemos limitar a violência. Podemos nos respeitar mutuamente. Não porque somos obrigados, mas porque escolhemos fazê-lo. Camus distingue entre o rebelde e o revolucionário. O revolucionário quer subverter completamente a sociedade, criar uma utopia, transformar a natureza humana, construir um futuro perfeito que justifique a violência presente. O rebelde quer mudanças específicas. O rebelde se opõe a injustiças específicas. Mas o rebelde não afirma conhecer a forma final da justiça. O rebelde não promete a utopia. O rebelde age para reduzir o sofrimento agora, não para criar o paraíso amanhã. O revolucionário tem certeza. O rebelde tem incerteza. O revolucionário tem um plano para aperfeiçoar a humanidade. O rebelde sabe que a humanidade não pode ser aperfeiçoada. O revolucionário justifica qualquer ação a serviço da causa. O rebelde mantém limites, mesmo quando limitar a violência pode significar perder. Camus viu essa distinção se manifestar em sua própria vida. Durante a resistência, ele lutou contra os nazistas. Isso foi rebeldia, dizer não à opressão. Mas, após a libertação, quando os comunistas franceses quiseram expurgar violentamente os colaboradores, Camus se opôs a isso. A rebeldia não justifica a violência desenfreada. Isso o colocou em desacordo com muitos intelectuais de esquerda, particularmente Sartre. Sartre defendia a URSS stalinista, argumentando que o progresso histórico justificava-se a violência presente. Camus não podia aceitar isso. Nenhum futuro justifica o assassinato presente. Nenhuma ideologia permite matar sem limites. A amizade entre Camus e Sartre terminou de forma amarga. Sartre chamou Camus de ingênuo, sentimental e burguês. Camus chamou a posição de Sartre de covardia moral e desonestidade intelectual. A ruptura simbolizou divisões mais amplas na filosofia do pós-guerra. Camus insistia no que chamava de rebelião sem ideologia. Haja contra a injustiça, mas não afirme que sua ação serve à história, ao progresso ou à justiça em si. Você está agindo com base em seus valores, que não têm fundamento cósmico. Você está se rebelando, não implementando um plano mestre. Essa modéstia quanto à justificativa da rebelião leva à modéstia quanto ao seu alcance. Você pode se opor a males específicos. Não pode reconstruir a sociedade completamente. Pode reduzir o sofrimento. Não pode eliminá-lo. Pode resistir à opressão. Não pode criar uma utopia. O rebelde aceita limites. Não porque a rebelião deva ser limitada, mas porque a rebelião sem limites se torna tirania. Quando você acredita conhecer a forma perfeita de sociedade, justifica forçar todos a se encaixarem nessa forma. Quando você acredita estar servindo a uma necessidade histórica, justifica qualquer violência necessária para cumprir esse destino. Camus observou esse padrão repetidamente. As revoluções começam com promessas de libertação.
elas terminam em novas formas de opressão. Por quê? Porque os revolucionários acreditam que conhecem a verdade, e qualquer um que se oponha à verdade deve ser eliminado. O rebelde não tem uma verdade a impor. O rebelde tem valores, escolhidos livremente, fundamentados unicamente na escolha. Isso permite ao rebelde respeitar os valores dos outros, negociar, chegar a um consenso, conviver com a discordância. Isso não significa que todos os valores sejam igualmente bons. Camus não é um relativista moral. Algumas ações, como assassinato, tortura e genocídio, são claramente piores do que outras. Mas esse julgamento provém de valores escolhidos, não de uma lei moral objetiva. Você pode dizer: eu valorizo a vida humana, eu me oponho ao assassinato, eu lutarei contra o genocídio. E esses são compromissos reais, pelos quais vale a pena morrer. Mas são compromissos seus, baseados em sua escolha, não em uma necessidade cósmica. Essa modéstia impede o totalitarismo. Se você sabe que não conhece a verdade absoluta, não pode justificar, forçar os outros a aceitarem sua visão. Você pode persuadir, você pode argumentar, você pode até lutar em certas circunstâncias, mas não pode reivindicar a autoridade absoluta. O rebelde vive em tensão permanente. Luta contra a injustiça sem reconhecer qualquer base objetiva para considerá-la injusta. Compromete-se com valores sem admitir que esses valores tenham fundamento cósmico. Enade age com decisão sem perder a incerteza quanto à verdade última. Essa tensão é desconfortável. A maioria das pessoas quer certeza. Querem saber que estão certas. Querem a aprovação divina para suas ações. A ideologia proporciona isso. O rebelde a rejeita. Camus acreditava que essa recusa era essencial para limitar a violência. Todo genocídio foi justificado pela ideologia, pela certeza de que algum grupo ameaça o progresso histórico, a pureza racial ou um plano divino. A incerteza impede isso. Se você não tem certeza, não pode justificar um assassinato em massa. O rebelde, absurdo, aceita a falta de sentido pessoal e política. Nenhum significado cósmico para a vida individual. Nenhum significado histórico para a ação coletiva. Apenas humanos, temporários, sem significado, criando valores, agindo de acordo com eles, sabendo que suas criações não têm fundamento além da escolha. Isso cria uma política de moderação, compromisso e negociação, não porque a verdade esteja no meio, mas porque ninguém tem acesso à verdade. Temos perspectivas, valores, compromissos. Podemos dialogar, argumentar, às vezes brigar, mas não podemos reivindicar a autoridade absoluta. As posições políticas de Camus frustraram tanto a esquerda quanto a direita. A esquerda queria um compromisso revolucionário. A direita queria valores tradicionais. Camus não oferecia nenhum dos dois. Oferecia rebeldia sem ideologia, compromisso sem certeza, valores sem fundamento. Muitos o desconsideravam, considerando-o indeciso, fraco e incapaz de se comprometer. Mas Camus via sua posição como algo que exigia mais coragem do que ideologia. A ideologia é confortável. Ela lhe diz o que pensar, o que fazer, pelo que lutar. A rebeldia sem ideologia não oferece esse conforto. Você precisa decidir tudo por si mesmo. O rebelde está sozinho, sem orientação cósmica, sem necessidade histórica, sem moralidade objetiva. O rebelde deve criar valores, comprometer-se com eles, agir de acordo com eles, sabendo que foram criados. Isso exige uma coragem extraordinária. Mas também impede as piores atrocidades. O totalitarismo exige certeza. O genocídio exige saber que um determinado grupo é absolutamente maligno. A opressão exige acreditar que se serve a um propósito maior. O rebelde não tem nenhuma dessas certezas. Essa é a filosofia política de Camus. Não é otimista. Não promete soluções, mas é honesta. Ela encara
A realidade política como ela é. Seres humanos lutando pelo poder, criando sistemas, oprimindo outros, às vezes se rebelando, sem nunca encontrar respostas definitivas. O rebelde reconhece isso. O rebelde age mesmo assim, não para criar uma utopia, não para cumprir a história, mas para reduzir o sofrimento agora, para resistir à opressão aqui, para afirmar a dignidade humana diante de sistemas que a negam. A rebelião é Sísifa. Você luta contra a injustiça. Ela reage. Você luta de novo. Para sempre. Sem vitória final. Sem solução permanente. Apenas a luta em si. E, no entanto, Camus insiste que isso basta. A luta pela justiça, assim como a luta pelas alturas, é suficiente para preencher um coração humano. Não alcançar a justiça, não criar uma sociedade perfeita, mas a própria luta, consciente, escolhida, abraçada apesar da futilidade. Devemos imaginar o rebelde feliz, lutando contra o papi, a opressão, sabendo que ela jamais será eliminada, defendendo valores, sabendo que estes não possuem fundamento cósmico, agindo com decisão, mesmo mantendo a incerteza. Isso é o absurdo político, a rebelião sem esperança de vitória final, a rebelião como postura permanente, e não como estratégia temporária. O universo é indiferente ao sofrimento humano. Muito bem. Lutaremos contra o sofrimento de qualquer maneira. A história não tem propósito. Reconhecido. Criaremos propósitos de qualquer maneira. Nada importa cosmicamente. Verdade. Agiremos como se as coisas importassem de qualquer maneira. Este é o rebelde. Esta é a resposta de Camus à falta de sentido da política. Não ideologia. Não revolução. Não utopia. Mas rebelião. Consciente, limitada, contínua. Suficiente em si mesma. Viver sem apelo. A filosofia de Camus pode ser resumida em 3 palavras. Viver sem apelar. Não apele a Deus para obter significado cósmico. Não apele à história para obter justificação. Não apele à razão para obter verdade objetiva. Não apele a nada transcendente. Viva aqui, neste mundo, com o que você tem. Crie significado sabendo que está criando. Haja sabendo que suas ações não têm aprovação cósmica. Ame sabendo que o amor não é eterno. Lute sabendo que a luta não conquista nada permanente. Essa é uma liberdade aterradora. Tudo é permitido porque nada é proibido. Você pode fazer qualquer coisa porque nada tem justificativa objetiva. Mas isso não leva à permissividade ou ao caos. Leva à responsabilidade. Quando você não pode recorrer a uma autoridade externa, quando não pode afirmar que Deus, a história ou a razão exigem algo, então você é totalmente responsável por suas escolhas. Você não pode culpar ninguém além de si mesmo. Você não pode se esconder atrás de uma ideologia. Suas ações são inteiramente suas. Essa responsabilidade é esmagadora para alguns. Eles querem obedecer, servir, seguir. Querem que alguém lhes diga o que fazer. Viver sem poder de escolha nega esse conforto. Mas para aqueles que conseguem suportá-la, a responsabilidade é libertadora. Você não é um fantoche das forças cósmicas. Você não está executando o plano de outra pessoa. Você é livre para escolher, para se criar, para definir o que importa. Camus viveu essa filosofia. Ele resistiu aos nazistas não porque a história o exigisse, mas porque escolheu resistir. Ele se opôs à violência stalinista não porque alguma lei moral a proibisse, mas porque valorizava a vida humana. Ele escreveu, não para cumprir o destino, mas porque escrever era o que escolheu fazer. Ele enfrentou a morte jovem, morto em um acidente de carro aos 46 anos. Aleatório. Sem sentido. Absurdo. Ele não chegou à velhice. Não concluiu os projetos que havia planejado. O universo o interrompeu arbitrariamente. Mas ele viveu plenamente. Criou em abundância. Amou apaixonadamente. Lutou com coragem.
Encarou o absurdo com honestidade. Recusou todos os apelos à transcendência. Viveu sem esperança de um significado último, mas mesmo assim, viveu intensamente. É isso que Camus oferece. Não conforto, não respostas, não significado, mas uma maneira de viver honestamente em um universo sem sentido. Não no desespero, não na falsa esperança, mas na lúcida rebeldia. O universo é indiferente. Concordo. Viveremos com paixão de qualquer maneira. A morte é certa. Reconhecido. Criaremos beleza de qualquer maneira. Nada dura para sempre. Verdade. Agiremos como se as coisas importassem de qualquer maneira. Isso é absurdismo. Isso é rebeldia. Isso é viver sem apelação. É a filosofia mais difícil de sustentar porque não oferece escapatória do vazio. Mas é também a filosofia mais honesta, porque encara o vazio de frente. A maioria das filosofias promete resolver o absurdo. Prometem significado, propósito, transcendência. Camus não promete nada disso. Promete apenas clareza, liberdade e a possibilidade de felicidade apesar da falta de sentido. Isso basta? Para alguns, não. Eles precisam de uma confirmação cósmica. Precisam acreditar que suas vidas importam para algo além deles mesmos. Precisam da esperança da transcendência. Mas para aqueles que conseguem suportar a clareza, que conseguem encarar a falta de sentido sem hesitar, que conseguem criar valores sabendo que são infundados, o absurdo oferece uma existência autêntica. Você vive honestamente. Você não se engana. Você permanece sozinho no vazio e cria mesmo assim. Os carvalhos ainda estão de pé. Os bosques sagrados desapareceram, mas as árvores permanecem, indiferentes ao significado humano. Elas crescem, elas morrem, elas se decompõem, elas alimentam um novo crescimento. Os ciclos continuam, sem sentido, belos, suficientes em si mesmos. A pedra rola ladeira abaixo. Sísifo recua. Ele vai empurrar de novo. Sabe que é inútil. Mesmo assim sorri, não com amargura, não com desespero, mas com reconhecimento, aceitação, desafio. O universo permanece em silêncio. Não oferece respostas. Não fornece significado. Simplesmente é vasto, indiferente e fundamentalmente alheio às preocupações humanas. E vivemos mesmo assim. Criamos beleza, amamos profundamente, lutamos com coragem, empurramos nossas rochas, sorrimos diante do absurdo, brilhamos intensamente na escuridão. É isso que Camus oferece. É isso que significa o absurdo. É assim que se encara um mundo indiferente. Não com desespero, não com falsa esperança, mas com clareza, paixão, rebeldia e a insistência obstinada de que a consciência importa, de que a experiência é valiosa, de que criaremos significado em um universo sem sentido porque escolhemos fazê-lo, porque podemos, porque estamos aqui e podemos muito bem viver plenamente antes que a escuridão chegue. Somos absurdos. O universo é indiferente. Mesmo assim, vivemos. Precisamos nos imaginar felizes.